Olá, eu sou Paivo Rebouças e serei o mediador do debate de hoje. Eu sou homem pardo, mediano, tenho 1,70 m, olhos verdes, barba e cabelo curtos e grisalhos. Sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tenho especialização em comunicação organizacional pela Estácio de Sá e mestrado em educação também pela UERN. Sejam bem-vindos, bem-vindas a todos, todes e todas ao PEDcast. O quinto encontro de práticas educativas digitais, quinto EPED, acontece nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2022, em formato híbrido. Este ano, o evento é proposto com o desafio de pensar uma educação híbrida, tendo em vista os 2 anos de pandemia em que foi preciso fazer uso do ensino remoto, formato em que até então não experimentado no campo educacional. Com o tema Educação Híbrida, pensar dentro e fora da internet, o evento traz discussões acerca das práticas que estão sendo desenvolvidas nos espaços de aprendizagem após o retorno das aulas presenciais. A proposta é pensar alternativas para a educação que combinem o melhor do presencial com o melhor do virtual, sem abrir mão de uma necessária problematização desse contexto em que tempos e espaços híbridos perfazem novas práticas educativas. O PEDcast é o podcast das práticas educativas digitais para compartilhamento de experiência entre profissionais da educação básica e superior. O tema do programa de hoje é Lições da Pandemia, o resgate do humano na educação. E o nosso primeiro convidado é professor de ciências da Rede Pública Estadual da Paraíba e aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Centro de Ciências Exatas e da Terra, da UFRN, com ênfase na linha de pesquisa, aprendizagem e ensino e formação de professores em ciências e matemática. Ele realiza um estudo sobre abordagem de ensino por investigação e educação para a sustentabilidade. A sua graduação é em Ciências Biológicas pela UFRN. Possui mestrado em Ciências Biológicas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da UFRN. É especialista em Ensino de Ciências e Matemática pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim, que concluiu em 2018. Professor, seja bem-vindo. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Olá, José. Como foi falado, eu sou o professor Felipe. Eu sou um homem mediano de 1,69 m, de cabelos castanhos escuros, cabelo curto, barba curta, estilo cavanhaque, uso óculos. E é um prazer estar presente aqui, né, estar participando desse podcast, podendo compartilhar um pouco dessas experiências. Muito obrigado. Nosso segundo convidado é professor do Departamento de Fundamentos e Políticas Educacionais da UFRN, possui graduação em Pedagogia pela UFRN, mestrado e doutorado em Educação pela UFRN e atua principalmente nos seguintes temas: gestão democrática com foco em conselho escolar e sertão. Professor, seja bem-vindo. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Olá, Rebouças, Felipe. Sou o Walter, um homem de estatura 1,66 m, o cabelo curto, enroladinho, uso óculos. E estou aqui para essa conversa nossa, esse debate nosso. Creio que vai ser muito bacana e vamos aprender juntos. Mais uma vez, professor Walter, professor Felipe, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar o nosso debate comentando sobre a priorização do acesso aos recursos tecnológicos e o apagamento das desigualdades socioeconômicas durante a pandemia. Professor Felipe, pode começar as suas considerações sobre esse tema? Ok, Rebouças. Durante a pandemia, né, eu me lembro até como se fosse ontem, o primeiro dia que a gente encara, né, essa questão do lockdown, esse momento em que a gente passa a sair do interior da escola e a gente transforma a nossa casa em uma extensão agora da escola. E eu lembro que foi um momento em que muitas dúvidas surgiram naquela situação de como é que a gente lidaria agora com a educação.
Eu trabalho hoje numa escola que é localizada numa zona rural, ali na Paraíba. Então, você pode ter uma ideia de quão difícil é para aquelas crianças, aqueles adolescentes. Então, a gente vai ver que na escola pública, na zona urbana, a gente já tem certas dificuldades. E quando a gente adentra no interior, na zona rural, essas dificuldades são potencializadas. Essas desigualdades são potencializadas. E aí a gente enfrenta agora, naquele momento, uma situação em que o acesso à internet era restrito, né? A gente tinha ali alunos que não tinham acesso à internet, a grande maior parte dos alunos. A gente percebe ali, então, uma outra problemática, que é como acessar esses estudantes se não tem internet, se não tem ali um aparelho digital para poder ter esse acesso. Quais alternativas nós poderíamos adotar naquele momento para poder chegar naquelas crianças e adolescentes e conseguir ali o mínimo que a gente esperava para aquele ano letivo e os anos letivos subsequentes que a gente viveu durante esse período de pandemia. Então, essa desigualdade ela foi realmente gritante quando a gente pensa nesse quesito, porque a gente percebe que muitos alunos ali naquele momento ficaram excluídos. Eles não tinham realmente acesso, eles não tinham como chegar até nós, e a escola, da mesma forma, e os professores ficaram de mãos atadas. O que é que a gente faz agora, né? Como é que eu chego ali naquele estudante que está na zona rural, que mora numa casa que tem um único vão, divide aquela casa ali com 10, 15 parentes, né? Então, mesmo que o aluno ele tenha aquele acesso à internet, em que momento ele vai ter para poder estar acessando, participando daquela aula? Então, foram muitas dificuldades que a gente começou a observar e eu sou sincero a dizer que naquele primeiro momento que o sentimento que foi gerado foi pânico. O que é que a gente faz? Né? Então, se a gente já vinha em certas dificuldades na modalidade presencial, quando a gente chega na modalidade remota, a gente agora não sabe o que fazer, até porque era uma modalidade que a grande maioria, ou se não todos os professores, nunca tinha enfrentado. Então, como é que se dá aula remotamente? Né? O que é que eu faço? Né? Como é que eu chego ali? Como é que eu posso personalizar a minha aula para atender essas crianças, esses adolescentes? E aí a gente vê, né, que algumas medidas elas foram tomadas pelo Estado, né, pelos municípios, para tentar assegurar essa participação, né, para assegurar que a educação chegasse àquelas crianças e adolescentes. Mas o que acontece é que muitas dessas soluções elas só vêm acontecer já no meio ou final da pandemia, né? Se a gente pode dizer que já finalizou a pandemia. E aí a gente vai ter medidas como o acesso à internet gratuito para estudantes, mas que só vem chegar cerca de 1 ano e meio depois, né? A gente vê estados ali fornecendo aparelhos digitais para alguns alunos e um dado da Unicef, né? A Unicef vai trazer que no Brasil apenas 15% dos estados eles distribuíram aparelho para esses adolescentes estudantes de baixa renda. Então, a gente vê que é muito pouco diante de um cenário em que a escola pública ela é a que tem a maior quantidade de alunos matriculados no nosso país. Né? E dentre esses estados, apenas 10% deram acesso gratuito à internet. Então, a gente tem todos esses agravantes, né, para tornar ainda maior, na verdade, esse abismo social entre as escolas. E aí eu trago também uma perspectiva de que eu trabalho na escola particular. E aí eu percebo que foi gritante. A gente vê alunos que tinham determinados equipamentos e condições e alunos que ali ficaram à mercê desse cenário de pandemia. Muito obrigado, professor Walter. Bom, é muito bacana, Felipe. Eu acho que nos traz aí uma ideia muito legal do atordoamento, né? Que todos nós ficamos atordoados. É interessante observar que pandemia é formado pelo prefixo pan e demia, que é povo. Essa palavra, ela aparece pela primeira vez no livro As Leis, de Platão, e depois o médico romano Galeno vai utilizar com o adjetivo de uma epidemia em larga escala, né? Uma contaminação progressiva social, digamos assim. E a pandemia instaurou uma situação e uma experiência humana profunda, né? E aí é uma pandemia que não terminou.
Então, o que para alguns vai ser história, para nós é memória, e nós ainda estamos atravessando, porque ainda estamos imersos na pandemia. E a pandemia, ela fez emergir coisas importantíssimas para a gente pensar, como, por exemplo, o processo de educação escolar do século XVII, desatento ao mundo novo que estava emergindo, que é o mundo das tecnologias, o mundo dos meios digitais, que já estava posto, porque desde 1960 a gente já tinha a possibilidade dos fóruns online, por exemplo, e o processo de educação nas escolas, na educação básica e no nível superior, estava pautado quase que exclusivamente na presencialidade. Então, nós tivemos um problema imenso, porque quando o vírus se propagou socialmente, ele provocou uma situação inesperada, incerta, né? E ainda inacabada hoje, porque fez com que a escola se deslocasse dos prédios para o interior da casa das pessoas, dos estudantes, né? E aí foi todos os níveis que isso ocorreu. E aí teve um impacto profundo, porque o grande público estava desprovido dos equipamentos e, inclusive, do entendimento da linguagem digital, por exemplo, né? Então, foi um processo fantástico de aprendizagem muito rápida, também deixou muito claro duas coisas. Primeiro, que a gente tinha acessado à escola, à educação básica, mas nós não tínhamos acessado os meios de outras possibilidades de educação, né? Segundo, é que as escolas, aí Felipe falou muito bem, Felipe, o que me surpreendeu profundamente foi que as escolas e a universidade não conheciam os estudantes, porque não sabiam se os estudantes tinham ou não tinham equipamento e não sabiam da condição de vida, se eles podiam ou não, no interior do lugar onde eles habitam, assistir às aulas e responder, porque não é só equipamento, é uma condição também, né? Então, os humanos passaram a experimentar, e todos nós, uma relação com o outro mediado pela máquina, né? Aí tem uma coisa que para mim é importantíssima. E quando se fez o convite para essa conversa, eu fiquei pensando que a grande experiência que nós tivemos do ponto de vista educacional foi a relação com o outro mediado pela máquina, isso em escala global praticamente, não é? Quer dizer, hoje aqui na universidade a gente fica assim, é você, e a gente estranha o tamanho das pessoas, a gente estranha o rosto das pessoas, né? Então, a gente está nesse desvelarmos-nos novamente como gente, como pessoas. Então, acho que isso é muito importante. E deixou muito claro que aí o nosso povo não tinha equipamento, nem tinha internet, né? E aí um problema, para mim, fundante. A internet é um tempo-espaço que não existe na natureza. Por quê? Porque a internet é a internet. A internet não tem as estações, não tem a primavera, não tem o verão. A internet não amanhece, a internet não anoitece, a internet é a internet. Então, ela é um tempo-espaço que não existe na natureza. Então, foi esta experiência de estarmos onde não somos e de sermos onde nós não estávamos. Porque todos nós estávamos nas plataformas e, no entanto, estávamos cada um nos nossos lugares, né? Então, isso é algo fantástico, de aproximação da imagem pela máquina e de distanciamento profundo dos corpos, né? Excelentes reflexões. E como é que vocês avaliam o distanciamento entre professor e aluno, física e socialmente, professor Felipe? Então, eu lembro que quando começou a pandemia, eu estava apenas com 2 meses de sala de aula lá no estado da Paraíba, né? Eu trabalhava na rede privada, passei no concurso. Em janeiro de 2020, eu assumi as turmas lá na escola pública. E aí eu tive um momento de interação muito curto, né, de maneira presencial com esses estudantes, em que eu passei apenas cerca de 2 meses tendo esse contato direto com eles nos dias que eu estava ali dando aula. E aí eu lembro que quando começou o período da pandemia, que todos tiveram que se recolher em casa, esse contato ele praticamente chegou a zero, porque o que acontecia era que a gente não tinha realmente
de maneira alguma, como se comunicar com esses estudantes. Alguns ainda tinham ali um celular, que a gente começou a utilizar aplicativos de rede social como o WhatsApp, para tentar ter esse contato melhor com os estudantes. Mas o que acontece é que a grande maioria se distanciou profundamente. E aí eu lembro que quando a gente retorna agora, no início, né, no final do ano passado, para a modalidade presencial, ainda no sistema híbrido, aqueles estudantes que eu dava aula, naquele momento, já não estavam mais na escola, grande parte deles. Ou foram para o ensino médio, né, ou se evadiram da escola, e foi perdido esse contato. A gente realmente teve esse abismo, esse distanciamento, ele foi profundo. A gente não conseguia chegar, né, nos estudantes, a gente não conseguia ali compreender quais eram os problemas que estavam sendo gerados naquele momento, as dificuldades que eles apresentavam pedagogicamente, na questão do processo de ensino-aprendizagem. A gente passou a lidar apenas com nomes e números, né? Porque começavam a se chegar novos alunos no ano seguinte, e ali eu não sabia quem era aquele aluno, eu nunca tinha visto aquele aluno, eu não tinha ali uma imagem daquele estudante, porque não existia essa aula virtual, porque não era possível no momento. Então, a gente trabalhava realmente com nomes, números. Ah, eu tenho tantos alunos, eu não sei quem é fulano. Como é que eu avalio esse processo? Né? Como é que eu avalio se esse estudante aprendeu alguma coisa, se eu não sei nem quem é esse estudante, como ele chegou para mim? Então, a gente utilizou inúmeras metodologias, inúmeros recursos para tentar se aproximar, para tentar chegar, mas essa distância ela não teve como ser ali diminuída, né? E a gente teve realmente esse abismo aí, esse distanciamento que até hoje a gente vem sofrendo com isso, porque a gente chega numa escola em que muitos alunos, né, que nos conheceram ali durante o processo do ensino remoto e que a gente realmente nem sabe quem ele era, né? Ah, eu dei aula para você remotamente, eu preparei material para você, mas eu não sei quem é você. Eu comecei a conhecer agora você. E aí a gente tem que entender que foram 2 anos que eu trabalhei com aquele aluno de forma escura, né? No escuro, sem saber quem ele era. E agora eu começo a entender, e começo a entender também quais foram os déficits que ficaram aí, quais foram os problemas que surgiram, né? E as dificuldades que vieram aparecendo aí no meio do caminho. E, Felipe, interessante, rapaz, porque se a gente fala de educação, então a gente fala de um processo mais amplo, né? E a educação não se restringe à educação escolar. E você falando, quando o Rebouças pôs a questão, eu fiquei pensando, Rebouças, por algum motivo me veio também os próprios artistas que nas lives estranhava a ausência do público, né? E um artista como o Zé Cabaleiro, como outros tantos, né, Joelma, e outros mais que fizeram lives, aí Caetano Veloso e o pessoal todo, sentia o impacto da ausência do outro, não é? Quer dizer, os outros não estavam ali. Então, tem uma coisa na pergunta que provocação que o Rebouça nos faz e que o Felipe desenvolve, que foi um pouco da experiência docente dentro, eu não sei, Felipe, como foi para você, mas um pouco para mim, como professor, era muito mais a preocupação da continuidade de vida dos estudantes do que necessariamente os conteúdos e essas coisas todas. Com certeza. Porque os estudantes, nós estávamos doentes socialmente durante a pandemia, né? E eu tenho pensado que o estado de doença é um tempo pressionado pelo tempo que quer que esse tempo de estado de doença deixe de existir. Então, é como se a gente estivesse vivendo uma doença e tudo o que mais a gente queria era sair disso, né? Que isso passasse. Então, quer dizer, como professor aqui na universidade, eu também tive uma experiência bem interessante, que foi a proximidade maior dos indivíduos. Porque aí o chat, por exemplo, o WhatsApp, permitiam um contato mais individual, né? Inclusive, os estudantes ficaram meio que mal educados nesse sentido, porque aprenderam a se comunicar com o professor a qualquer hora, né? Então, este a qualquer hora, manda mensagem de meia-noite, manda mensagem no sábado, no domingo, mas de modo que se instaurou, em meio ao caos, um certo cuidado humano também, né, com o outro.
uma preocupação. Então, a gente transbordou, né? A prática docente, ela se envolveu e se encheu de ocupação da vida de si e dos outros, né? Porque foi provocou muito isso tudo. Eu percebo um ponto também interessante que a gente teve um distanciamento ali dos alunos quanto na educação básica, devido a todas essas dificuldades que já foram pontuadas, mas eu percebo também que houve uma aproximação entre os professores. Sim, Foi um sim. momento em que os professores eles se deram realmente as mãos ali, e quem não sabia utilizar um recurso, né, ajudava o outro que sabia um pouco mais ali. Então, existia essa irmandade entre os professores. Foi algo muito forte. E foi algo que cresceu até dentro das redes sociais. A gente viu muitos professores compartilhando suas aulas, estratégias. Então, esse distanciamento com o aluno acabou gerando também uma maior aproximação entre os professores, e eu vi ali as redes sociais se transformando em grandes salas de professores, em que a gente ficava o tempo inteiro ali buscando estratégias para tentar chegar no aluno, compartilhando o que deu certo, o que não deu, e como é que a gente poderia fazer. Então, foi uma coisa que eu vi que realmente foi muito bonito de se ver, né? Eu fiquei muito emocionado com isso. Só uma coisinha, Rebouças, porque eu fiz conferência para o pessoal de várias cidades do Brasil e eu antes pedia para fazer contato com um conjunto de professores. E me impressionou profundamente, especialmente os professores da educação básica e as professoras das escolas públicas, porque, de fato, Felipe, tinham vergonha da voz, mas tinha que gravar, né? E não conhecia o WhatsApp, mas tinha que aprender a usar e que tinha que se relacionar, tinha que produzir a aula. Então, transformaram suas casas em espaços de produção de vídeo, de aula, e eu fiquei muito impressionado com o estado de espírito dos professores deste país, no sentido de frente ao desafio, enfrentar e sempre tentar garantir o aprendizado para os estudantes e que eles ficassem bem. Porque uma das coisas muito sérias foi uma solidariedade entre nós, Felipe retoma muito bem aí com os professores, entre nós, os estudantes, e, por outro lado, um aprofundamento da desigualdade social, porque a gente tinha muita gente ficando mais pobre, e nossos estudantes, e, por outro lado, você tinha pessoas ficando mais ricas e tornando-se bilionários. Então, dentro da pandemia, o nosso país teve uma característica muito estranha do ponto de vista global, porque foi o país que, ao invés de diminuir o número de ricos, aumentou, né? Ao mesmo tempo que o número de pobres e pessoas sem nenhuma segurança alimentar ampliou-se enormemente, né? O que pôs uma tarefa para a gente muito maior do que só ministrar aula. Então, isso, Rebouças, pôs uma necessidade enorme de nos autoconhecermos também, né? Então, isso politicamente foi muito educativo. Muito bem, professores. Como é que vocês lidaram com o fato de ter que falar com turmas sem ver o rosto dessas pessoas, né? Essa é uma questão que muitos professores comentam, né? A ausência da imagem dos professores. Por isso, a próxima provocação é quais são os impactos dessa ausência de contato em linguagem visual, gestual, sonora, tátil, né, no processo de ensino-aprendizagem. E o que se pode pensar em relação a isso? Essa ausência, ela acontece somente no virtual ou ela também acontece no presencial? Pessoal, Felipe. Foi extremamente difícil, né? Eu acho que isso foi um dos maiores desafios durante a pandemia, foi a gente encarar realmente ali turmas que a gente não conseguia saber quem é que estava ali do outro lado da tela ou do outro lado do WhatsApp, né? E a educação, a avaliação da aprendizagem, ela não se dá apenas a partir de respostas a perguntas, a um preenchimento de uma avaliação ali, de uma atividade escrita. A avaliação, quando a gente pensa numa aprendizagem do integral, né, uma aprendizagem integral, a gente precisa ter esse contato, a gente precisa entender o que o aluno está gesticulando, quais são os sinais que ele está demonstrando ali, naquele momento. Então, todo professor, durante uma aula presencial, quando ele está dando ali, explicando alguma coisa, comentando algo, a gente sempre fica olhando para os alunos. A gente vê as caretas,
né? O aluno olhando para cima, quem é que está dormindo, quem é que não está entendendo nada, quem é que está ali mais, né, engajado durante o processo. E durante esse momento isso foi impossível de acontecer, né? Isso eu falo na minha realidade. Então foi algo que foi impossível, porque a gente não conseguia realmente ver quem é que estava ali. E a gente, eu sou sincero a dizer que a gente não conseguiu lidar tão bem com isso, porque a gente via essa situação, a gente buscava ali, a gente apelava para que, em alguns momentos, os estudantes ligassem a câmera para que a gente pudesse ter um mínimo de humanidade ali, de saber que a gente estava conversando com pessoas e não apenas com uma máquina, né? A gente se sentia sozinho. Então, como o professor Walter falou, né, os artistas sentiram falta do público. Nós, professores, também vivemos do público. Então, essa energia da sala de aula, o barulho da sala de aula não existia mais. A gente estava ali preso nos nossos apartamentos e casas, naquele silêncio profundo, em que você estava falando com o aluno e você não escutava nada, você não recebia nada em troca, muitas vezes. E você ficava, meu Deus, eu estou falando para quem? Né? Eu estou conversando com quem? Então, foi um processo muito doloroso, né, quando a gente pensa na questão do como a gente estava ali lidando com os alunos nesse processo. Mas a gente também buscou realmente outras estratégias. A gente passou a trabalhar 24 horas, isso é fato, né? O celular não parava. Eu tinha alunos da zona rural que durante esse período não estavam indo para a escola, foram obrigados a ir trabalhar, foram obrigados a ir cortar cana. E o único momento que ele tinha para fazer uma atividade, que a gente mandava, uma atividade impressa que ele pegava na escola, era durante a noite, era durante a madrugada. Eu tinha um aluno que eu me lembro muito que ele sempre me procurava no WhatsApp de meia-noite. E eu ficava, meu Deus, meia-noite? Eu preciso dormir. E era o momento em que ele tinha para tirar uma dúvida sobre a atividade que eu tinha passado. E eu precisava, né, naquele momento, aproveitar, porque muitos outros não se chegavam. E aquele ali buscava, mesmo que de meia-noite, ele buscava procurar ali, entender o que estava sendo passado, tirar uma dúvida. E eu não podia deixar de aproveitar, né, esse engajamento do aluno, esse interesse dele. Mas isso também acabava nos prejudicando, né, que a gente não parava hora nenhuma, era o dia inteiro. Tinha momentos que a gente tinha que dar um basta num grupo do WhatsApp e dizer, gente, parou, a gente não vai poder mais debater isso aqui, tirar essas dúvidas, vamos deixar para amanhã, porque a gente tinha outros afazeres. E como já foi mencionado pelo professor Walter, a gente estava ali passando por um momento em que a sociedade estava adoecida. E aí a gente tinha que lidar também com problemas na família, um parente que estava internado, um parente que estava ali entubado, ou um parente que vinha falecer, um amigo próximo. Então, foi um jogo, foi um turbilhão de emoções, de sentimentos, de angústia, e isso realmente impactou profundamente essa relação, né, essa proximidade, como a gente lidaria. Tinha momentos que a gente tinha que lidar com um aluno que a gente tinha passado por um momento de tristeza ali. A gente tinha recebido uma notícia terrível, mas eu tinha que estar ali com o meu estudante, tinha que dar atenção a ele. Então, eu sou sincero a dizer que não foi um momento que a gente conseguiu lidar tão bem. E isso aconteceu porque nós somos humanos. E eu não me cobro hoje de, eu poderia ter sido melhor durante esse período. Eu poderia ter feito mais. Eu fiz o que deu para fazer. Eu fiz o que pude fazer. E eu acho que a gente precisa realmente entender que foi um momento que a gente não tinha o que fazer assim, né? Era o que dava para fazer, era o que a gente podia fazer. E o que a gente conseguiu fazer, eu acredito que conseguiu ali impactar alguma coisa, né? Ajudar em algum momento aquelas crianças. Muito bacana. Walter. Felipe, eu te ouvindo, achei muito legal, porque é preciso tensionar a dor que nós vivemos com amor, né? Então, a retomada do humano nesse pós-pandemia, eu não sei nem se pode falar pós, a gente está na pandemia ainda, né? Neste momento que nós vivemos, é tensionar a dor com amor, né? A amorosidade, a energia amorosa, ela é de uma potência muito grande. E aí, Rebouças, ministrando aula, vendo os avatares, era bastante interessante, porque exigia uma confiança, né, mútua, de que ali estava o avatar, mas que eles estavam lá ouvindo. Mas o que eu aprendi, por exemplo, ficou para mim como docente, é que para
trabalharmos a educação mediado pela máquina, são três coisas fundamentais. A autodisciplina, portanto, a capacidade de estar ali, de estar com uma presença plena, a autonomia do sujeito, portanto, que cuida de sua formação, e a ética, né? Do ponto de vista da relação que se estabelece com os outros que estão ali. Então, cultura não é um elemento parado que a gente vai buscar e nutrir-se dela. Cultura se faz cotidianamente, né? E estes 2 anos, os 2 anos e pouco de pandemia, instaurou uma cultura, porque foi esta cultura das relações distantes e da possibilidade de um corpo ocupar vários espaços ao mesmo tempo. Então, eu vivi, por exemplo, estar em 2 reuniões ao mesmo tempo, e eu não estava em nenhuma das 2 reuniões, porque eu estava sentado em outro lugar. Então, meu corpo estava em um lugar e minha imagem e presentidade em 2 outros lugares também. Isso significa que criou uma cultura muito estranha, porque os estudantes, por exemplo, estavam assistindo aula, mas no espaço de trabalho. Quando o estudante abriu, eu estava numa farmácia, eu digo, você está fazendo o que aí? Não, professor, eu trabalho aqui. Como é que você trabalha e está no espaço de trabalho, entende? Então, é como se a experiência formativa, do ponto de vista do uso desses meios da máquina, possibilitasse às pessoas fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que instaura uma condição de bicho e não de gente, porque a condição de gente é a condição de atenção plena, né? A condição de bicho é a condição de estado de alerta permanente. E por isso que nós instauramos e estamos vivendo não um cansaço, mas uma exaustão, né? Que mesmo dormindo a gente não consegue descansar. Então nós estamos exaustos, porque há um bombardeamento e uma velocidade de máquina que o nosso corpo não acompanha. Nós não temos condições de dar conta disso tudo. Então, nós professores, inclusive, Felipe, eu não sei como é que era com você, mas assim, nós professores geralmente deixávamos nossa câmara aberta, Rebouças, porque é como se fosse um compromisso de quem fala aparecer. Os demais não tinham esse compromisso. Mas é verdade. Claro que conta aí também a internet ruim, que a gente paga alto e não tem uma internet boa nesse país, né, que eu espero que melhore, e as coisas que não ajudavam muito. Mas se instaurou essa cultura, né, de que eu posso estar sem me fazer presente. Então, isso, nessa retomada da presencialidade, é fundamental para a gente. Retomar a presencialidade, né? Bem, professores, e depois da flexibilização das medidas de proteção contra a Covid-19, como é que tem sido o resgate das interações humanas? E aí, eu quero aproveitar uma fala do professor Walter, que eu acho que gera uma outra provocação, que é como estimular a autoestima, a autonomia e a ética para que os alunos possam viver uma nova realidade de uma educação que precisa integralizar o uso de recursos tecnológicos. Então, está sendo um outro desafio, Rebouças, porque o que acontece? A gente continua ainda com os problemas envolvendo a tecnologia, né, que não foram sanados durante a pandemia. Então, os alunos ainda continuam tendo esse problema de não ter alguns recursos, mesmo tendo acesso à internet, não tem aquele aparelho. A gente tem um problema também com relação ao letramento digital, né? A gente vai ver uma grande necessidade durante esse período dos meninos saberem lidar com as máquinas, de como utilizar isso para dentro de um processo pedagógico, como isso pode lhe ajudar no processo de ensino-aprendizagem, mas a gente não vê em currículo algum de escola uma preocupação com isso. Então, eles meio que aprendem de forma por osmose, eu digo até por osmose, porque eles vão ali aprendendo com as demandas que vão surgindo. Quando a gente retorna agora, a gente tem outros problemas envolvendo a escola, porque a gente passa por um período de cerca de 2 anos, né, 2 anos e pouquinho, distante do prédio da escola, e quando a gente chega, as escolas estão meio que abandonadas. Então, a gente vai ter um problema estrutural que não foi resolvido durante esse tempo que a gente não estava presente.
os alunos agora vão ter que aprender a se comportar dentro de sala de aula de uma outra maneira, com cuidados de biossegurança, com questão de distanciamento. Hoje a gente tem uma flexibilização maior, né, desses cuidados, dessas medidas de biossegurança. Mas assim que a gente retorna, foi muito complicado, alunos com máscara. E aí você vê, Walter, que, por exemplo, na faculdade, na universidade, a gente está lidando ali com vários adultos. E eu acredito que é um pouco mais fácil, né, que eles compreendam por que aquilo é importante. Por que aquelas medidas elas são importantes? Quando você passa a lidar com adolescentes e crianças, você tem que estar reforçando isso a todo momento. Porque eles não veem sentido, muitas vezes, no que está sendo proposto. Mas por que eu preciso estar distante? Mas por que eu preciso estar usando uma máscara aqui na sala de aula? Ah, na minha casa eu não utilizo. Na minha casa eu fico próximo dos meus parentes. Ah, lá na rua eu encontro meus colegas. Então, a gente tem que estar todo momento reforçando esses processos de biossegurança. E aí a gente começa agora a ter essa dificuldade, porque a gente gasta muito tempo com isso. E eu acho que isso é importante, a gente ter gastado esse tempo com essas medidas, mas também a gente agora passa a começar a trabalhar de fato mais tardiamente. Então, aqueles meninos vêm cheios de déficits. Hoje eu tenho turma de 6º ano, por exemplo, que mais da metade não sabem ler. E aí, o que é que eu faço? Eu, como professor do ensino fundamental nos finais, eu não tive uma formação para alfabetização, Tento fazer da melhor forma possível, buscar estratégia, ajuda de um lado do outro, mas como é que eu vou educar crianças ali, ensinar ciência, e aí eu preciso seguir alguns parâmetros, algo que é colocado ali pela própria BNCC. Eu tenho que trabalhar determinada habilidade, no final do ano o aluno tem que saber isso. Mas ele não sabe nem ler. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para que o aluno aprenda ciência se nesse momento ele não sabe nem ler, ele não lê, ele não consegue codificar, E aí outros problemas vão surgindo que vão dificultando ainda mais esse retorno, Então, eu digo que hoje nós estamos aqui, já chegando ao final de 2022, e ainda a gente não fez muita coisa, na escola. Então, os alunos ainda estão com muitos problemas, muitos déficits, tem muita defasagem ainda. E aí vai ser algo que vai ser jogado para o próximo ano. E será que o próximo ano a gente vai conseguir resolver isso? Então, está faltando políticas públicas, está faltando medidas que possam nos ajudar, porque nós estamos ali na frente de batalha, sem muito recurso para poder resolver essa situação. Por falar em frente de batalha, parece que o professor Felipe está na escola, que a gente está esperando dos estudantes. É mesmo. As considerações sobre essa questão, inclusive falando sobre a provocação da sua própria fala. Sim, sim. É isso mesmo, Felipe, está lá imerso no espaço. Mas o vírus, ele pôs para a gente um mundo com 3 características do que eu consegui perceber e sentir, até escrever um pouquinho sobre isso. Um mundo da incerteza, porque a crise é incerteza potencializada, um mundo da imprecisão e um mundo do inesperado. Então, no início, eu acho que o Felipe falou bem aí, nós saímos da sala de aula no dia 19, ou foi o dia 20 de março de 2020, achando que era coisa de 2 meses, 1 mês, estava resolvido e a gente ia voltar. Portanto, aos poucos, foi se instaurando a incerteza. Nós não sabíamos mais de quase nada, não é? Depois a gente ficou nessa imprecisão e nesse tateamento buscando. Depois disso, eu creio que a pandemia, o vírus, ele impôs a gente um mundo extremamente outro, que é o mundo... porque como professor, eu não penso mais só a universidade, a sala, nem a escola da educação básica. É preciso a gente, talvez, alargar a visão de mundo da gente e perceber que nós estamos no mundo convivendo com robô. Então, se instaurou um novo reino nesse planeta, o reino da inteligência artificial. E aí, me pareceu, e a sensação que eu tive, foi de que nós tivemos uma experiência de convivência
com a inteligência artificial, com as relações mediadas pela máquina, e que agora, quando nós retomamos as nossas relações presenciais, o que eu tenho sentido na sala de aula é uma impaciência dos estudantes muito grande. Porque o formato da sala de aula, ele foi pensado por Comênios, né? Pelos franceses, pelos italianos no século XIII, século XVII. Uma pessoa falando a mesma coisa para várias pessoas diferentes ao mesmo tempo. Fundou o professor, certo? Este estudante que está chegando na sala de aula, e aí, Felipe, as criancinhas chegando na sala de aula, eles estão direto no YouTube, nos joguinhos. E o joguinho é som, é imagem, é movimento o tempo todo, né? E eles movimentam-se corporalmente também. Eu vejo muitas crianças fazendo assim, mexendo muito a mão, mexendo o corpo, né? E aí não tem mais paciência para sentar, para ficar ouvindo a aula. Se instaurou outro mundo, né? Então, essas coisas, eu fico pensando que exige de nós, nessa retomada do processo, uma reorganização das nossas mentalidades e das nossas práticas. Porque, por exemplo, o acesso à informação, a gente tem agora, né? A gente tem, está aí. Você pergunta para a pessoa hoje em dia, onde é que nasce o Rio Amazonas? O cara diz, eu não sei não, mas espera aí. Vai lá no site de busca, nasce no Rio Amazonas, e explica para a gente onde nasce o Rio Amazonas. Ele tem informação, mas o conhecimento é distinto disso. Então, a estratégia formativa das máquinas, dos meios, de Google, estão instaurando um tipo de gente conectado com a máquina que perde da humanidade, que perde da complexidade, que perde das sensações. Então, a gente precisa pensar e reconstruir. Porque Comênios, quando ele pensou a educação, ele pensou a partir do relógio mecânico e da tipografia. Hoje, a gente tem que pensar a educação a partir da internet. Né? A partir da internet das coisas. E a gente precisa pensar uma educação com Sofia, que é um robô que tem cidadania árabe, com a denúncia da Google, que tem um robô que pensa por ele mesmo. Então, a gente já chegou ao ponto de programar uma máquina que ela faz suas próprias escolhas por si mesma. Então, a gente instaurou outro mundo, radicalmente distinto do mundo que a gente tinha. E aí não dá para educar a gente só para alfabetização e essas coisas todas, entende? Nós estamos num nível de relação, de comunicação, de construção, de velocidade de outra ordem. Então, é um mundo outro. E aí a gente precisa de uma profunda revolução das mentalidades dos educadores, né? Especialmente no nosso país. Acho que dá tempo mais uma provocação, e agora, pegando uma fala do professor Felipe, para os dois, a quem compete, então, o compromisso do letramento digital dos estudantes, desde o ensino fundamental até o estudante de nível superior? Felipe. Vamos lá. Eu acredito que o processo de letramento digital ele deve acontecer e deve ser competência de todos os professores, né? A gente vai estar ali trabalhando com o meio digital em diversas atividades, diversas habilidades podem ser formadas. E aí, desde o professor de matemática, ali utilizando a construção de gráficos a partir de um computador, de uma planilha, né, ao professor de ciências utilizando, por exemplo, simuladores para alguns fenômenos. Então, hoje, as habilidades digitais elas são inerentes a todos os componentes curriculares, a todas as áreas de conhecimento. Hoje, a gente não consegue trabalhar sem o meio digital. Então, é algo que a gente precisa desenvolver, né? E isso eu vejo que os professores têm buscado realmente isso, e a pandemia ela potencializou, ela deu aquele start. Vamos lá, quem não se envolveu ainda nessas questões, precisa se envolver, porque isso é uma necessidade do nosso século atual. A gente precisa. Aqueles professores que eram acostumados com aquela caderneta ainda, na época, né, que eu era ainda da escola, do ensino fundamental, na educação básica, que precisava preencher manualmente, e que agora é preciso aprender a utilizar uma plataforma, né, fornecida pelo governo. Tem ali o Google Classroom, onde os alunos podem utilizar aquele espaço virtual como uma extensão da sala de aula também, onde eu posso colocar ali atividades extras, materiais extras, eu posso criar ali um debate, um fórum, uma discussão. Então, eu acredito que
é competência de todos nós, quanto educadores, trabalhar com letramento digital, né? Eu acredito que o grande problema, o grande desafio está em nós termos, vamos dizer assim, tempo, recurso para poder estar trabalhando isso. Porque eu posso trabalhar o letramento digital com o meu aluno, utilizando aquele smartphone que ele tem ali na sala de aula. Vamos lá, gente, vamos usar determinado aplicativo, mas não é todo aluno que tem. Então, a gente ainda tem uma grande defasagem quanto a esses recursos chegando na sala de aula, né? O aluno ter acesso. Eu posso trabalhar com letramento digital, mas para trabalhar com letramento digital, isso, a meu ver, eu preciso de recursos. Eu preciso ter materiais para que o aluno possa ser imerso nesse mundo. E quando eu não tenho uma internet de qualidade na escola, quando eu não tenho ali um computador ou um smartphone, alguma coisa que eu possa permitir que o aluno tenha esse acesso, né, tenha essa experiência, isso acaba nos dificultando. Então, eu posso até ter as habilidades, eu posso até buscar trabalhar isso, mas existem inúmeras barreiras dentro da escola ainda que precisam ser vencidas, né? Precisa-se de um olhar ainda muito cuidadoso, porque muitas vezes a gente culpa o professor, né? O aluno ele não sabe utilizar, mas por que você não faz isso? Eu vejo muito essa cobrança, né, vindo de cima. Tá, você tem que fazer isso, você tem que desenvolver tal habilidade, mas com que recurso? O que eu posso fazer, né, com aquele pouco de recurso que eu tenho? A gente já tem feito bastante, né? Eu digo isso até para outras questões. Eu, como professor de ciências, eu vou trabalhar com os meninos ali uma atividade prática, mas cadê os recursos? Eu tenho que sempre estar utilizando recursos que eu tenho que estar captando de baixo custo na minha casa. Eu pego ali algumas coisas que eu consigo fazer no experimento e faço. Mas será que isso é o suficiente? Ou será que os nossos alunos merecem apenas isso, né? Por que o meu estudante ali da zona rural ele só pode ter o mínimo? Ele não pode ter outras experiências que outros estudantes podem ter em outras regiões e outras escolas. Então, eu acho que é um dever de todos nós, como professores, trabalhar o letramento digital, mas é necessário ainda um grande investimento, tanto em formação quanto em recursos, para que a gente possa executar de uma melhor forma. O professor Walter, o Felipe ampliou, então, a problemática, porque trouxe não só, obviamente, a ausência de recursos, mas também não só o letramento digital do estudante, mas também do professor. Sim, sim, sim. E interessante, Rebouças e Felipe, porque você estava falando e eu pensando sobre isso. Existe um discurso que é o de alfabetizar. Esse discurso de ler, escrever e contar é um discurso que, quando eu fiz o estudo e a pesquisa, eu conseguia entender que ele vem lá do século XIII, em Florença, na Itália. Os comerciantes precisavam fazer comércio seguro. Para fazer comércio seguro, eles precisavam de papéis assinados. Para ter papéis assinados, a sociedade precisava ler, escrever e contar. Então, o problema da alfabetização é que ela emerge do ponto de vista do que ela é para atender ao mercado, para atender ao comércio, não para atender as pessoas. Então, um problema grandioso que a gente tem dentro disso é letramento digital para quê? Para quem? Em que sentido a gente dirige o letramento digital? Como que a gente pensa esse domínio, né, de técnicas, da habilidade de poder fazer a leitura das mídias e de produzir também nas mídias e de se produzir? Aí a gente tem um problema, para mim, também muito sério. Quando a gente fala de alfabetização e de letramento, você vai ter casas que estão desprovidas de textos escritos, por exemplo. Mas quando a gente fala de letramento digital, quase todas as casas já foram tomadas por uma coisa que eu acho fundamental, o smartphone. A gente conseguiu pôr o computador na palma da mão. A gente conseguiu pôr algo que se conecta com qualquer parte do mundo na mão da gente. Algo que foi construído como celular, como telefone, para ligar e para receber ligação, e que se transformou num computador. Eu acho isso de uma coisa fantástica, né? Por outro lado,
eu fico pensando que todas as casas têm. Eu vejo muita gente, eu acho muito bacana um carroceiro com a mão na rédea do animal e a outra mão aqui com o celular olhando. Então, o smartphone, os meios digitais, os instrumentos estão na mão das pessoas todas, né? Mas o que me ocupa, e aí um problema muito sério, portanto, Rebouças, a sociedade, ou seja, a associação dos homens e mulheres como um todo, está fazendo esse letramento, está trabalhando isso, né? Um problema do ponto de vista social que a gente tem, eu até criei uma palavra agora nessa conversa, que é gente biomaquinada. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma pessoa que tem um chip dentro da mão. Então, eu não preciso mais de cartão para nada. Eu tenho um chip que tem um códigozinho, que tem esse chip, ele me possibilita pagar minhas contas ou me possibilita acessar determinados lugares. Esse chip está entre os meus ossos, está dentro de mim. Então, cada vez mais, a tendência da gente é tornarmos essa biomáquina, né? Essa máquina viva, essa integração do corpo com esses elementos que tendem, e aí é um desespero humano quase, eu falo desespero porque quase paralisa a gente, não é angústia, né? A gente tende a querer ser eternos e não morrer mais. Então a gente tem um problema muito sério, que mais do que o letramento digital, os educadores precisam se ocupar, que é esta relação com este mundo em que nós nos interpenetramos com as máquinas, que é a nossa criação. Então, é fundamental a gente reaprender, né, a nossa humanidade. Então, eu fico pensando isso, sabe? Eu acho que o debate do letramento digital, como do letramento, como da alfabetização, são debates importantes, mas a gente tem outras dimensões muito mais exigentes do ponto de vista educacional. Que pessoa nós estamos educando para este mundo na convivência com as máquinas? E estas pessoas, em certa medida, incorporando no corpo a própria máquina. Então, isso, para mim, é um desafio posto para todos nós que somos intelectuais, né? Aí o Felipe é um grande intelectual, Rebouças, a Cibele. Intelectual é quem reúne informações, dados e tenta construir conhecimento que explique para a gente o que nós estamos vivendo, né? Então, a gente está atordoado, viu, Rebouças? Nós estamos num desafio que eu me sinto bem nesse mundo, sabe? Se eu tivesse nascido, eu queria nascer agora de novo e viver a pandemia, com todas as suas mortes e suas dores, porque isso constitui o fluxo da vida, né? E você falando aí... professores, desculpa interrompê-los. Só queria deixar só um ponto rapidinho, Rebouças, né? Dessa questão que o Walter ele traz, né? Dessa humanidade biomaquinada, né? E a gente vê que nesse período a gente vê o crescimento de diversos problemas também psicológicos nessas crianças. Isso. A gente hoje, como você bem falou, a gente vai ter os alunos sem paciência. Então a gente vai ter alunos com altos níveis de ansiedade, com vários problemas, e que essa imersão também irresponsável no mundo digital tem gerado e tem aumentado ainda mais, né, esses problemas de cunho social e psicológico também. Então, eu acho realmente muito importante a gente pensar nesse ponto de que existe um letramento digital, mas eu preciso também entender para que eu estou formando esse meu aluno, para que mundo eu estou formando e como é que ele precisa lidar diante dos desafios que a gente está enfrentando a cada ano que passa. Muito bem, muito obrigado. Professores, nós agradecemos muito pela oportunidade do diálogo e por compartilharem suas experiências e conhecimentos e temáticas tão importantes aqui nesse espaço. Nós temos mais um minuto para as despedidas. No podcast de hoje, nós conversamos sobre as lições da pandemia, o resgate do humano na educação. Nossos convidados são o professor Felipe Albano Melo do Nascimento, professor de Ciências da Rede Pública Estadual da Paraíba e aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do Centro de Ciências Exatas e da Terra aqui da UFRN. Obrigado, professor, pela presença.
Estamos bem contentes com a sua participação. Eu que agradeço, eu fico muito honrado de ter participado aqui com o Walter, né? Essa sumidade na educação, vou até dizer isso. Agradecer o convite da professora Cibele, né? Essa conversa com você, Rebouças. Então, eu acho que é muito importante a gente realmente sempre estar fomentando esses debates e tentar compreender como que as nossas ações dentro da escola e até mesmo fora dela, dentro da academia, elas podem contribuir para o melhoramento da educação no nosso país, né? Diante de tantos desafios que nós temos enfrentado aí, com cortes na educação, e vários outros, né? Problemas que os nossos alunos têm enfrentado na questão social. Então, a dificuldade, né? A insegurança alimentar que muitos têm vivenciado, e quanto o papel da escola é fundamental nos dias de hoje, com a sua merenda escolar, com a educação, como um refúgio desses alunos, né, desses locais de tanto caos que pode se tornar onde eles moram, onde eles vivem, né? Então, fico muito feliz, muito grato e espero ser convidado para outros aí, para uma próxima. Valeu. Obrigado. Ouvimos também o professor Walter Pinheiro Barbosa Júnior, professor do Departamento de Fundamentos e Políticas Educacionais. Muito obrigado, professor, pela participação. Rebouças, eu quero te agradecer pela mediação muito tranquila, a sua voz, a forma como você põe as questões, deixa a gente muito à vontade, até nos ajuda a pensar mais. Então, foi uma manhã bem agradável, né, da gente conversar um pouco e discutir sobre essas temáticas, e a única coisa que eu chamo muito a atenção é que nós não podemos abdicar de nossa humanidade, e a humanidade está em risco, e risco é navegar em mar incerto. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E eu creio que reaprender a amar e a tomar o outro como... Eu não posso existir sem o reconhecimento do outro. E não há saída fora do planeta, então precisamos tratar o planeta como nossa casa, né? E daí vamos ter momentos importantíssimos que a gente participa de certas decisões políticas. Daí é muito importante saber fazer as escolhas, quem que cuida da vida e quem que nega a vida, quem que destrói e quem que mata, né? E quem que cultiva e quem que faz a vida florescer. Então, espero que a gente possa, tomando isso, educar-se, né? Educar é o que fazer humano, educar é aprender cultura. Então, eu fiquei muito contente, muito grato. Obrigado novamente, professores Felipe e professor Walter. Uma informação para os nossos ouvintes, a professora Cibele Martins, que os professores citaram algumas vezes, é a coordenadora do PEDcast. E o PEDcast é o podcast das práticas educativas digitais para o compartilhamento de experiências entre profissionais da educação básica e superior. Nós agradecemos a audiência de todos e até o próximo programa.